Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos discutir um pouco sobre as classificações que se atribuem aos alunos de musculação. Então é com bastante frequência que os programas de musculação são organizados, são estabelecidos com base no nível de condicionamento do aluno. E aí surgem, as terminologias que a gente vê frequentemente, que são de alunos iniciantes, intermediários e avançados. E na grande maioria das vezes, essas classificações elas são atribuídas mediante ao tempo que esse aluno pratica a musculação. Por exemplo, alguns autores falam que os alunos iniciantes são aqueles que treinam musculação até 2 meses. De 2 a 6 meses ou até a 12 meses, eles já são alunos intermediários. E aqueles que treinam musculação por mais de 12 meses seriam os alunos avançados. Outros autores falam que realmente os alunos iniciantes são aqueles que treinam até 2 meses, os intermediários de 2 a 12 meses, já os alunos avançados seriam aqueles que treinam musculação de 1 a 3 anos. E esses mesmos autores, eles acrescentam uma nova classificação, ou uma classificação menos popular, que são de alunos altamente avançados, que são aqueles que treinam musculação há mais de 3 anos sem interrupções. Legal, muito bacana esse tipo de classificação. Entretanto, seria interessante a gente levar em consideração outros componentes para as classificações ficarem mais corretas, mais precisas. Até porque não adianta nada o aluno treinar há mais de 3 anos a musculação, entretanto treinar com uma frequência de 2 vezes por semana, ou não ter desenvolvido um nível de força que o classifique como altamente avançado. Partindo desse pressuposto, recentemente um trabalho publicado, ele leva em consideração justamente isso, outros componentes que vai ser analisado para dar a classificação do aluno. E aí os autores eles levam em consideração tempo de treinamento, tempo de destreinamento, ou seja, o tempo que esse aluno ficou parado se ocorreu uma interrupção no programa de treinamento, a experiência prévia com a musculação, a habilidade técnica de executar os exercícios e o nível de força. Analisando esses 5 componentes, a classificação ficará mais prudente, mais precisa. Por exemplo, eles falam sobre nível de força do aluno. E isso é muito racional, porque se a gente está falando de aluno avançado, ele precisa ter atingido um nível de força mínimo para ser considerado um aluno avançado. Por exemplo, para avaliação da força, é muito comum se realizar o teste de carga máxima dinâmica. Com base nesse teste, a gente consegue obter um valor em quilos levantado, que a gente chama de força absoluta, e quando a gente divide esse valor pelo peso corporal, a gente transforma a força absoluta em força relativa. Com base na força relativa, a gente consegue verificar quantos por cento do peso corporal ele consegue movimentar em determinados exercícios. Para esses autores que classificam e levam em consideração o nível de força, como também outros componentes para as classificações dos alunos, eles apontam o seguinte, que para você ser considerado um aluno avançado, você precisa produzir uma força relativa de 100 a 120% do seu peso corporal para o supino e de 120 a 150% do peso corporal para o agachamento se você for um homem. Se você for uma mulher, para você ser considerada avançada, você precisa movimentar de 60 a 80% do peso corporal, ou seja, a sua força relativa precisa ser proporcional a 60 a 80% do peso corporal. Isso para o supino. E para o agachamento, as mulheres precisam agachar com 100 a 130% do peso corporal. Com base no nível de força,
juntamente com os outros componentes que eu já mencionei, você vai produzir um score, um índice, e com base nesse índice os autores sugerem as classificações de alunos iniciantes, intermediários e avançados. É uma nova forma de se classificar, levando em consideração mais componentes, e com base nesse maior número de componentes, provavelmente você tem uma chance de ser mais preciso nas classificações. Se você gostou desse conteúdo e gostaria de ter contato com o artigo na íntegra, entra no meu grupo VIP do Telegram, que eu vou disponibilizar lá o artigo na íntegra. E aí você vai ter mais detalhes sobre as classificações, sobre os scores e como você determinar o status de treinamento para cada nível de aluno da musculação. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um grande abraço e te vejo em breve.